Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 18 de maio de 2022, quarta-feira fria! Muito fria, muito fria, muito fria. Bom, para mim que gosto aí do tempinho frio, estou bem feliz, mas a maioria das pessoas não são tão chegadas assim ao frio quanto eu, mas de qualquer forma estamos aí na presença do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje vamos avançar, hoje vamos finalizar mais um livro, hein? Vamos finalizar mais um livro. Hoje finalizamos o livro de Josué. Vamos falar dos capítulos 22, 23 e 24 de Josué. E o tema central do livro de Josué é a obediência. Hoje nós vamos fazer então uma síntese da obediência, porque na verdade é isso que Josué vai fazer nesses capítulos. Ele vai renovar juntamente com o povo a sua aliança com Deus e ele vai declarar algo que a gente usa com muita frequência. Você provavelmente já ouviu falar desse versículo e é sobre ele que a gente vai conversar nesta manhã, que é Josué capítulo 24, versículo 15. Então, Josué 24, 15, que diz assim: Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, esse é o texto bem conhecido, né? Que especialmente a gente conhece ali a parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, vamos tentar fazer aqui um contexto de onde esse texto está inserido. A vida de Josué está chegando ao fim, né? Vocês vão se lembrar. Josué é substituto de Moisés, o povo sai lá do Egito, caminha durante 40 anos no deserto, Moisés morre antes de entrar na terra, Josué assume o comando militar e político da nação, a nação toma parte da terra, outra parte fica ainda para ser conquistada. Josué se torna praticamente ali o líder dessa nação durante o tempo, só que agora a sua vida vai chegando de fato ao fim. Agora, o que nós percebemos na vida de Josué é que a sua vida foi marcada pela obediência desde o início. Você não tem relato de nenhum pecado cometido por Josué. É óbvio que ele cometeu pecados, mas ele não tem grandes deslizes. Então, aquele texto lá de Josué capítulo 1, olha Josué, medita na minha lei de dia e de noite, né? Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Josué cumpriu isso fielmente, né? Então ele foi obediente até o fim. E aqui no fim ele conclui dizendo exatamente isso. Essa expressão, né, eu e minha família serviremos ao Senhor, certamente é uma expressão mais retórica do que prática, né? Josué não tinha como assegurar isso, né? Nem do ponto de vista prático, nem do ponto de vista teológico, né? Porque ele não saberia de fato se de coração seus familiares serviriam ao Senhor, nem naquele momento, nem no futuro, mas é mais uma ferramenta retórica ali para dizer o seguinte: olha, eu fui obediente, minha família também, vocês precisam decidir o que vão fazer. Eu acho que nesse último capítulo aqui, seguindo obviamente, né, o caminho de Josué, vamos também fazer uma síntese da obediência, muito do que já falamos aqui durante a semana passada e essa semana quando meditamos em Josué. Vamos fazer uma sintetizada nisso, vamos dar uma resumida no que é obediência. A primeira coisa é que a obediência é objetiva. Josué não ensinou a obedecer a Deus com mandamentos subjetivos, criados na cabeça deles, ali, fruto da imaginação e outra coisa mais. Não, ele dizia, olha, vocês têm que obedecer uma coisa específica. Inclusive, lá no versículo 6 do capítulo 23, Josué fala o seguinte: façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito na lei de Moisés. Então, é objetivo, dá para você saber o que é para obedecer ou não. Então, não é uma coisa subjetiva ou difícil, um código
com páginas e parecendo a Constituição Federal do Brasil. Não, não é isso. É uma coisa simples, é objetivo, dá para poder você obedecer. Jesus, e especialmente os apóstolos, né? Eu vou falar dos apóstolos, das cartas, das epístolas, elas são muito objetivas com relação ao que tem que ser feito, né? Não há muita dúvida. Basta, obviamente, uma leitura honesta, sincera, e você há de descobrir ali, de fato, o que deve ser obedecido ou não, né? Devemos obedecer a palavra de Deus. Esse aqui tem que ser ponto definitivo. A palavra de Deus é o que tem que ser obedecido. A diferença é o ponto de partida. E aqui está toda a diferença. A Né tá falando aqui que travou. Me dá um retorno aí, está indo bem agora, gente. A internet aqui hoje não está boa, sabe? Mas espero que esteja indo bem aí. Se continuar travando, eu vou passar para o 4G aqui, mas normalmente essa mecânica não funciona bem, né? Mas vão me dando aí um feedback de como é que tá bom? Então eu dizia o seguinte, que a diferença aqui é o ponto de partida. O crente não deve obedecer para obter vantagens do ponto de vista de Deus. Não, o cristão ele não deve olhar para as ordens de Deus e falar assim, não, eu tenho que obedecer, senão Deus vai ficar irado comigo. Isso é o religioso que faz. O cristão, para ele, a obediência ela é evidências e é evidente. Eu vou explicar isso. Para o cristão, a obediência é evidência de que o Espírito Santo está atuando na vida dele. Ou, para usar uma linguagem bíblica, o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então tem uma evidência clara da ação do Espírito Santo na vida do crente. Por isso ele obedece. E a sua obediência, ela é evidente, as pessoas vão ver isso, as pessoas vão saber que o cristão está obedecendo ou não. Então, obediência para o cristão, a diferença básica é o ponto de partida. O cristão obedece porque algo aconteceu com ele. A mensagem da cruz para ele é brilhante. A mensagem da cruz para ele faz sentido e por isso ele obedece. A mensagem da cruz para ele, ao fato de que Jesus se entregou, morreu por ele, é toda a motivação que ele precisa para obedecer. Alguém, certa vez, a gente estava conversando sobre salvação ou não, quem está salvo, quem não está. E aí a gente se perguntando, não, mas e fulano, meu pai, não sei o que, será que está salvo? De fato a gente não consegue saber isso. Porém, uma coisa a gente pode saber, e eu falando isso com essa pessoa disse isso, você pode assegurar para alguém que obstinadamente está desobedecendo a palavra de Deus que ela é salva? Então, alguém que sabe que o que ela está fazendo é errado, mas ela mantém-se fazendo aquilo que é errado, de forma obstinada, você pode assegurar para essa pessoa que ela está salva? Não, não pode, não deve. Por quê? Porque, de fato, a obediência ela é tanto evidente, todos verão, como são também evidências. É uma maneira de você evidenciar para você mesmo que você está salvo. É o fato de que você obedece a palavra de Deus. Meu Deus, deixa eu andar rápido aqui por causa do tempo. Segundo, então, obediência é intencional. Se obediência, em primeiro lugar, é objetivo, em segundo lugar, ela é intencional. Josué afirmou, eu vou obedecer. Ele disse, olha, eu vou obedecer, eu vou fazer isso. Nas cartas apostólicas, os apóstolos sempre exortaram os crentes a se esforçar para obedecer. Então, o ponto aqui é o seguinte, nunca será natural para nós a obediência. Não pense você que obedecer a palavra de Deus vai ser algo natural. Pelo contrário, a nossa natureza hoje, a nossa natureza caída, ainda marcada pelo pecado, apesar de experimentar o novo nascimento, nós ainda temos que conviver com o pecado, nós sabemos a força e o poder que o pecado tem nas nossas vidas. Eu estava conversando com uma pessoa esse dia, ele falou, Satanás é muito poderoso. Eu disse, olha, eu não sei se Satanás é poderoso, mas eu posso dizer para você que o pecado é.
Eu não sei Satanás, eu sinceramente não tenho que estudar um pouco mais sobre isso, mas eu posso dizer para você que o pecado ele é poderoso. O grande problema nosso é o pecado. Então, a obediência, que é o oposto aí do pecado, de uma vida de pecado, a santidade, enfim, tudo isso tem que ser intencional, você vai ter que forçar para obedecer, porque nós naturalmente não vamos obedecer. Por isso você tem que tomar muito cuidado com aquela história de não estou sentindo paz. Então, esse negócio de não estou sentindo paz, isso é muito sério, porque às vezes esse não estou sentindo paz aí é mais um sinal negativo do que positivo. A paz, às vezes, não vai ser um sinal muito positivo, não. Às vezes a paz vai ser um sinal bem negativo. E aí, inclusive Jesus fala sobre isso, ele diz, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E se você ler o contexto, Jesus está falando exatamente isso, que ele veio incomodar, ele veio dizer para as pessoas que elas não queriam ouvir. E de fato a obediência ela vai ter que ser intencional e você vai ter que às vezes forçar a coisa para ela acontecer. E aí não precisa nem ir muito longe, aqui o próprio texto que acabamos de ler sobre Josué aqui, ele fala assim, façam todo o esforço para obedecer a lei. Então, cara, não tem jeito, vai ter que ser intencional a obediência. E por último, então, se a obediência é objetiva, ela é intencional, falamos ontem. Hoje é uma síntese, então vou sintetizar. Obediência é de coração. Josué disse, olha, não adianta obedecer exteriormente. Olha o versículo 11 do capítulo 23. Olha que legal isso aqui que Josué fala. Ele diz assim, por isso, a pastora Flávia que gosta aí, né? Por isso dediquem-se com zelo a amar o Senhor. Ou seja, zelo é coração. Não adianta amar a Deus da boca para fora. Não adianta fazer as coisas da boca para fora. Se por um lado as coisas são intencionais, por outro lado elas também precisam ser feitas de coração. E esse é o nosso grande desafio. O que Jesus disse sobre os mandamentos? Ele disse, olha, amar a Deus, mas ele não disse amar a Deus apenas, ele disse amar a Deus com todo o seu ser. Ele diz, ama a Deus com o coração, com as emoções, com a vontade, com os desejos. Ame a Deus com todo o seu ser. Qual é o ponto aqui? O ponto é que a gente tem que não só viver como, mas de fato interiorizar a verdade de que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, do ponto de vista bem prático, não adianta você ler ali alguma coisa, até obedecer, e isso vai ter que acontecer, lembra do intencional, só que você não entende aquilo ali, aquilo não entra no seu coração. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu era líder de jovens, e tinha um jovem muito bem intencionado, mas que ele me procurou um dia e falou, pastor, eu continuo a desejar o pecado, eu amo o pecado, eu amo isso e tal. Eu disse, olha, a questão aqui é uma questão de afeição. Você precisa tentar amar mais a Deus do que você ama o pecado. Não tente deixar de amar o pecado, porque fatalmente você vai ter dificuldade aí. Mas a questão aqui é amar mais a Deus. Então, de forma bem prática, nós precisamos olhar para a mensagem do Evangelho, e aí a mensagem do Evangelho é objetiva, como Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e prometeu voltar. Aqui é o cerne do Evangelho, a essência do Evangelho. Precisamos ler isso e nos apaixonar e deixar o nosso coração ser envolvido por essa verdade. É a única maneira, de fato, de obedecer de maneira, obedecer de coração, né? Então, 3 resumos aí da obediência. Obediência, ela é objetiva, obediência é intencional e obediência é de coração. Moral da história para a gente finalizar, meu Deus, o tempo está correndo. Estava até brincando com o Edinho ontem que a gente tem que cortar aqui para poder andar rápido, né? Mas moral da história então aqui, vamos lá, resumindo, né? Resumindo o resumo. Quando não obedecemos a Deus, logo outros deuses vão aparecer para cativar a nossa obediência. Josué aqui sabia disso. E ele fala isso aqui nos capítulos. Ele fala, olha, se vocês não obedecerem a Deus, algum outro Deus você vai obedecer. Irmão, não existe lugar neutro.
ou você está obedecendo a Deus ou outros deuses. Não tem aquela história de não estou obedecendo ninguém, tá? Assim, ou você obedece a Deus ou você obedece a outros deuses. A dificuldade aqui é que os outros deuses não são, a obediência não é objetiva, né? Para eles não importa muito, para Deus a obediência é objetiva. Desafio então do Léo aqui, aplicação final para a gente orar. O desafio é simples, né? Obedeça! Obedeça, né? Comece lá com os 10 mandamentos, Sermão do Monte e depois Ensino dos Apóstolos. É assim que eu criei aqui um método fácil de obediência. Pegue os 10 mandamentos, comece por ele. Catecismo Nova Cidade vai ensinar ali os mandamentos de forma objetiva e positiva e negativa. Então comece com os 10 mandamentos, depois Sermão do Monte e aí por fim o Ensino dos Apóstolos. Eu costumo dizer sempre: você conhece o que a Bíblia diz a respeito da sua situação? Isso é algo que você tem que conhecer. Você conhece o que a Bíblia diz sobre o que você está vivendo? Esse é um bom assunto para você descobrir aí na palavra de Deus. Certo, meu povo? Oremos! Vamos lá? Vamos orar? Então, se você puder aí, pare um instante o que está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus e Pai, Tu és um Deus de bondade, um Deus de misericórdia e amor. Teu caráter é revelado na Tua lei, Teu caráter é revelado na Tua palavra. E nesta manhã, como temos visto em outros tempos, o caráter santo, justo e bondoso do Senhor foi revelado no livro de Josué. O que nós oramos e pedimos nesta manhã é que o Senhor nos dê graça, que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nosso coração para que possamos obedecer ao Senhor. Sabemos que estamos distantes disso, muitas vezes bem afastados, mas nosso coração está de fato disposto a obedecer ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer isso para que o Teu nome seja glorificado. E assim nós oramos e oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui, deixando um aviso importantíssimo. Hoje, às 20 horas, é tempo de esquentar o coração. Hoje tem sala de oração. Nada melhor para esquentar o coração do que um tempo de oração. Então, hoje, a partir das 20 horas, na nossa Igreja Nave, tem sala de oração, dirigido lá pela nossa querida pastora Flávia Heller. Então, você que pode hoje, não deixe de comparecer às 20 horas para juntos estarmos em oração, tá bom? E é só oração mesmo, né? Muito diferente do que fazemos em outros momentos da Igreja Nave. Não tem lanche, não tem resenha, é oração. Então, de 8 às 9 é fogo de Deus, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.